Oi, pessoal. Meu nome é Tamires. Eu sou enfermeira formada pelo Centro Universitário Teresa d'Ávila. É uma faculdade do interior de São Paulo, onde eu sou nascida e criada. É, Depois de formada, eu fiz residência, me mudei para o Rio de Janeiro para fazer residência. E depois disso, eu ingressei na Marinha do Brasil, onde eu fiquei por 6 anos, né? Acho que foram 6 anos contando tudo que eu fiz, né? E eu vou compartilhar um pouco dessa minha experiência com vocês hoje. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Gente. Perfeito. Então, eu vou trazer um pouco da atuação aqui do enfermeiro nas Forças Armadas como um todo para vocês. Trouxe algumas experiências vividas por mim, por colegas. Então, acredito que vai ser uma troca bem legal da gente estar conversando aqui hoje, né? Como eu já disse para vocês, eu me mudei para o Rio de Janeiro para fazer residência, onde eu passei os últimos 6 anos da minha vida trabalhando em prol da nossa pátria, né? Então, o que, que eu pude trazer assim de experiência da minha atuação enquanto enfermeira nas Forças Armadas é que a atuação do enfermeiro nesse campo ela é muito desafiadora, porque ela exige muito da nossa capacidade, tanto técnica quanto emocional. Não é uma carreira que é só flores. Acredito eu que em qualquer instituição que a gente esteja inserido, a gente vai ter os desafios e também os nossos benefícios, as coisas que a gente se identifica mais, né? Mas especificamente na Marinha do Brasil, e implementando um pouco com as outras forças, eu acredito que a gente atua nessa manutenção mesmo do bem-estar, da saúde, né, e do bem-estar dos membros das Forças Armadas, e não só dos membros, como de seus dependentes e pensionistas. Eu vou falar sobre isso mais à frente, mas a gente acaba atendendo não só militares propriamente ditos, mas a gente atende um público muito maior do que esse, especialmente no lugar que eu servi, que é um hospital de referência. A gente atendia assim, gente do Brasil inteiro. Então, não é só destinado às pessoas, aos militares da ativa, mas também como da reserva, seus filhos, seus cônjuges. Então, acaba que era uma atuação bem ampla nesse sentido, né? Então, a gente acabava oferecendo mesmo os cuidados especializados em diversas áreas, em diversas situações, tanto em tempos de paz quanto em tempos de conflito. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil a gente ter essa questão do conflito, né? Acredito que grande parte de nós, assim, que somos, né, da década de 90 para cá, 80, que seja, a gente nunca se envolveu, o Brasil nunca, assim, teve diretamente envolvido em algum conflito de guerra nesse sentido, e a gente nunca precisou avançar mesmo para alguma região de conflito, nem tivemos inserido em nenhum cenário parecido. Mas, em relação às missões de auxílio humanitário, e mesmo na época da pandemia, do Covid, a gente esteve bastante presente nessas situações. Então, eu acredito que embora a gente não esteja envolvido em grandes conflitos de guerra propriamente ditos, a gente atua em diversas situações que exigem muito também
da nossa capacidade técnica e da nossa especialidade mesmo, nesse caso, né? Aqui eu trouxe algumas fotos, né, da época que eu, que eu ainda estava nativa, porque eu fui convidada, né, para falar sobre isso, mas eu optei por ir de baixa esse ano. E de baixa é quando a gente sai do serviço ativo, a gente fica no serviço na reserva, né, que a gente fala. Então, assim, eu posso ser reconvocada em algum momento e posso pedir para reincorporar. Não está nos meus planos, né, atualmente isso, porque eu justamente optei por sair nesse momento por conta de outras oportunidades que eu acabei tendo. E aí eu, em junho, encerrei a minha carreira por enquanto. E aí, aqui tem algumas fotos que eu trouxe da época que eu ainda estava no serviço ativo. Essa primeira foto que eu me lembro foi do dia da minha promoção de guarda-marinha, como se fosse um aspirante para tenente, né, para segundo tenente. E a segunda foto foi no auge da pandemia, a gente não tinha como fazer cerimônia, né, para troca de platina, então a gente fez uma coisinha no hospital, né, a minha OM proporcionou uma cerimônia assim bem simbólica, foi só a entrega da platina e foi assim uma coisa mais reservada para a gente não era o momento também de a gente estar fazendo aglomeração e tudo mais. E aí foi quando eu fui promovida de segundo para primeiro tenente. E essa terceira foto foi do dia da nossa formatura no curso de formação de oficiais. Então, assim, foram momentos bem especiais que eu quis trazer para compartilhar aqui com vocês. Então, mas falando mesmo da atuação do enfermeiro nas Forças Armadas, existe, assim, diversas áreas, né? Uma gama de oportunidades que a gente pode estar falando sobre essa atuação, né? E aí, no caso, eu trouxe algumas áreas para a gente poder discutir, que são, né, para o enfermeiro propriamente dito, mas também tem para outras profissões, a residência, que é própria do Hospital Naval Marcelo Dias. No caso da residência de enfermagem, ela é conveniada com a Unirio, mas de outras profissões, tem também de outras profissões que tem convênio direto com o ensino e pesquisa do próprio hospital. E aí a gente vai falar mais detalhadamente sobre cada uma delas mais para frente, mas aí eu trouxe também para a gente falar do enfermeiro militar inserido no militarismo mesmo e a sua atuação nos hospitais, policlínicas, OMs de terra. OM é a organização militar, para ninguém ficar perdido, porque fiquei muito tempo, né, inserida nesse meio. Às vezes eu vou soltar aqui um marujês, mas eu vou tentar ao máximo me policiar para que isso não aconteça. Mas se eu me lembro, se eu de repente eu posso ir falando, trocando as palavras, enfim. E a atuação também nas embarcações e as missões humanitárias que o militarismo proporciona, né? A gente também vai falar das prerrogativas, benefícios, né, e os desafios que a gente tem nessa carreira e qual é o papel da enfermagem militar na saúde pública para o nosso país, né? Então, essa palestra eu tenho, assim, trouxe o objetivo de oferecer uma visão mais abrangente e esclarecedora sobre o papel do enfermeiro nas Forças Armadas. E destacar mesmo essa versatilidade e também as responsabilidades, as contribuições para a saúde e o bem-estar das pessoas e comunidades atendidas, né? Então, como eu disse, para enfermeiro propriamente dito, a gente tem a residência de enfermagem, que ela tem um campo de atuação no hospital, né, no Marcílio Dias, e na verdade ela tem um nome diferenciado, mas todas as instituições para as quais eu participei de processos seletivos, ela é reconhecida como residência, né?
mas ela tem esse nome gigantesco, que é curso de pós-graduação sob a forma de treinamento em serviço para enfermeiros nos moldes de residência de enfermagem do Hospital Naval Marcelo Dias. Então, ele é um programa de treinamento em serviço, que ele tem uma estrutura de uma residência mesmo, e ele é conveniado com a Unirio, né, com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, toda a parte prática de treinamento, tudo, a parte de hospital, de ambulatório, de setor de ambulatório de feridas, tudo, toda a parte prática, ela o local dela, né, é no Marcílio Dias. E lá é um hospital gigantesco, ele tem uma diversidade de clínicas, ele tem, né, o hospital tem mais de 80 anos de história, no caso, e, e a gente passa por diversas clínicas ao longo da residência, a gente roda por diversos setores, aí são 2 anos, nos quais a gente, no primeiro ano, são setores mais basais, né, a gente passa nas milhões de enfermarias que tem lá, o hospital tem 13 andares e até o 12º andar ele é de enfermaria. Assim, os primeiros andares ali, do primeiro andar, do térreo, vamos dizer assim, até o quinto andar, ele é de ambulatórios, basicamente. Do sexto ao 12º andar, ele é de enfermarias, a grande maioria. Então, assim, todas essas enfermarias a gente acaba percorrendo pela maioria delas no primeiro ano. No primeiro ano a gente passa também pelos setores mais de menor complexidade, né? Controle de infecção, central de material de esterilização e as milhões de enfermarias, né? E no segundo ano a gente passa pela... no primeiro ano também a gente passa pelo centro cirúrgico. Embora seja um setor fechado, a estrutura permite que a gente passe pelo centro cirúrgico no primeiro ano. E no segundo ano, a gente vai para os setores de maior complexidade. Então, UTI, a gente passa no segundo ano. Aí, esses setores mais complexos, geralmente a gente fica 2 meses, e a gente tem o optativo que a gente pode escolher ficar por mais um mês. A gente tem 2 meses de escolha, se eu não me engano. Acho que são 2 meses de escolha. Não lembro se é 1 ou 2 meses de escolha, porque também já faz tanto tempo, gente. Eu me mudei para o Rio de Janeiro em 2017 para fazer a residência. E aí fiquei de 2017 a 2019 fazendo a residência. E em 2019 mesmo, eu já tinha, no final da residência, eu fiz a prova para ingressar como militar de fato e passei. E aí nesse mesmo ano, eu incorporei como militar. E aí, no segundo ano, que a gente passa por esses setores mais complexos, né, como eu estava dizendo, então a gente passa na UTI, passa na coronária, na emergência, e tem alguns setores, tipo supervisão, que demandam mais, né, aí a gente também passa no segundo ano. Mas, de uma maneira geral, o programa ele tem uma carga horária assim, bem intensa, que são 60 horas semanais, e aí essas 60 horas são divididas, são 40 horas para as atividades práticas e 20 horas para as aulas teóricas. Então, essa parte teórica, a gente tem um dia inteiro que a gente vai para a Unirio, e a parte teórica é toda na Unirio, toda a parte de aula, de trabalho, de tudo que for teórico, aula mesmo, é na Unirio. E além dessa aula na Unirio, tem uma vez por semana, meio período, a gente tinha discussão de caso clínico. Mas essa parte era no Marcílio mesmo. A gente tem uma preceptora que é responsável por cuidar da gente lá, e aí era com ela que a gente fazia essa parte de discussão de caso clínico. Então, acabava que eram 60 horas muito intensas, mas acabava que era uma coisa bem, não vou dizer que era fácil de levar,
porque era bem exaustivo às vezes, mas acabava que fluía, sabe? Era uma coisa assim mais tranquila da gente conseguir levar, embora fosse uma carga horária bem extensa, porque o residente, ele já é um profissional formado, mas ele é recém-formado. Então, esse rótulo, vamos dizer assim, de residente, acaba tirando, entre aspas, o peso da gente ter que saber tudo. Então, assim, acaba que lá também tinha muita gente que disposto a ensinar. Nas enfermarias tinha os militares que sabiam que a gente era residente e tudo mais, então eles acabavam que ajudavam mesmo a gente. E acredito que esse cenário de acolhimento acabar tanto entre os militares, o pessoal do próprio hospital, quanto entre a gente, porque cada turma de residência tem em torno de 20 pessoas, né? São 20 vagas todo ano, e aí ao longo do curso, geralmente tem alguém que sai, desiste, enfim, por N motivos, né? Mas geralmente são 20 pessoas, então acredito que esse acolhimento, esse espírito de corpo acaba deixando as coisas um pouco menos árduas, né? Principalmente para mim, que eu tinha ido, morava, eu sou do interior de São Paulo, né? Numa cidade que é mais ou menos 3 horas, 4 horas do Rio de Janeiro. Então, para mim, que nunca tinha saído de casa, foi uma experiência completamente nova. Morava no interior, não tinha nenhum tipo de experiência com cidade grande. Então, para mim, foi um choque de realidade muito grande sair da minha cidade. Eu era muito nova, eu tinha 22 anos quando eu me mudei. Então, e fui de Malicuia, coloquei a mochila nas costas, fui na cara e na coragem e sobrevivi, né? Foram 6 anos desbravando a cidade maravilhosa, mas eu consegui e no final das contas deu tudo certo e fiz muitas amizades. Da época da residência, tenho amigos que considero assim irmãos, então foi uma experiência assim maravilhosa. Mas falando especificamente da residência, como a gente passa por vários setores, acaba que é uma experiência de que a gente consegue identificar qual área que a gente se identifica mais, né? A gente consegue, que a gente tem mais afinidade, vamos dizer assim. Então, quando eu estava na faculdade, eu achava que eu gostava de saúde da mulher. Mas aí, ainda na faculdade, tipo, o primeiro parto normal que eu assisti, eu desisti completamente da ideia, não quis mais saber, porque eu achei, enfim, não gostei. E aí eu fiquei um pouco perdida nessa questão, o que que eu gosto, qual área me atrai mais. E a residência, para mim, foi assim um divisor de águas nesse sentido de poder descobrir mesmo aquilo que enchia os meus olhos na minha área, né? E aí, quando eu passei pela terapia intensiva, falei, é isso que eu quero para mim. Que eu me apaixonei por tudo. Pela autonomia que o enfermeiro tinha, pela estrutura mesmo do setor, porque, querendo ou não, um setor fechado, a gente tem um pouco mais de entrosamento da equipe. Eu tinha um médico disponível ali o tempo todo, eu não precisava ficar correndo atrás de médico, chamando médico na emergência ou sei lá onde. Então, assim, para mim foi uma experiência, nossa, que eu abriu assim os meus olhos para um universo que eu não conhecia. Porque, querendo ou não, na faculdade a gente não tem essa vivência. A gente acaba tendo uma experiência muito superficial, com um pouquinho de cada área. Então, na residência, a gente tem um olhar mais amplo para todas as áreas. Então, eu acredito que vale muito a pena a gente fazer uma residência assim, mas uma residência que te proporciona essa vivência de você ter experiência com diversas áreas, diversos setores, diversas oportunidades ali de especialidades, como o Marcílio Dias proporciona, e eu acredito que no Exército também tem essa modalidade de residência. Eu acredito que ela acaba que é um pouco mais completa e ela proporciona uma visão geral melhor para o enfermeiro recém-formado. Então, eu acredito que ela
como eu coloquei no slide, que é uma experiência muito abrangente, mais aprofundada, tanto no aspecto prático quanto teórico, porque visa preparar para situações clínicas complexas e variadas, né? E realmente, porque como o Marcílio Dias é um hospital de referência para o Brasil inteiro e para a Marinha em si, ele é o hospital de referência, é o hospital que, tipo assim, manda para o Marcílio, porque lá vai resolver, entendeu? Porque ele é um hospital de grande complexidade, então tudo que você pode imaginar, todos os tipos de casos, assim, diferentes, assim, que a gente só vê em livro, lá no Marcílio a gente vê. Eu cheguei a ver muita coisa lá, aquela sonda de Blackmore, que é para varizes esofagianas, né? Varizes esofagianas. Eu nunca tinha visto, era coisa de livro para mim. E lá no Marcílio eu vi. Eu vi ECMO no Marcílio, eu vi na própria época do Covid, a gente cansou de pronar paciente. Eu só tinha visto isso uma vez na minha vida, na época da faculdade, depois nunca mais. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa a época da residência, porque eu pude experienciar coisas que talvez eu não conseguiria se eu ficasse ali no meu mundinho, né? Então, a própria área de quimioterapia, que é riquíssima lá no Marcílio também, na época da residência, a gente ativava, desativava a PortoCat, funcionava a PortoCat. A gente, assim, os militares davam uma autonomia mesmo para a gente atuar enquanto residente. Então, assim, se a gente quisesse aprender de verdade, a gente estava ali com uma faca e queijo na mão. Então, eu acredito que é uma experiência muito rica fazer essa residência no Marcílio e tem no Exército também, e do Exército também é conveniada com o Rio. Então, essa residência nas Forças Armadas, para mim, foi maravilhosa. E eu acredito também que, acredito não, tem a possibilidade de conciliar as duas carreiras, sendo militar, mas a pessoa já tem que ser militar, fazer a prova, entrar, ingressar e tal. Eu já sou militar da Marinha e eu faço a prova para residência. Aí, fazendo a prova para residência, eu sendo militar, consigo conciliar a minha carreira militar com a residência. Então, assim, além de compensar muito financeiramente, porque você acumula dois salários, o salário do militar e o salário da residência, você ainda consegue atuar por todos esses setores que a gente falou e agregar muito a nossa vivência profissional, né? Então, trouxe aqui algumas fotos também. Essa primeira aqui foi meu último dia na central de material de esterilização. Pessoal maravilhoso. Eu tenho muitas lembranças boas desse setor. Essa aqui foi um dos meus primeiros dias como residente. Meu Deus, novinha de tudo, não sabia nada da vida. Não que agora eu saiba alguma coisa da vida, né? Mas pelo menos eu acredito que foi uma experiência muito enriquecedora, que me proporcionou muito amadurecimento. E assim, como eu disse, né? A gente tinha muito entrosamento entre a nossa turma, então a gente estava sempre se apoiando, fazendo aniversário, principalmente quem era de fora, né? Tinha eu e mais 4 pessoas que eram de fora do estado, né? Tinha as pessoas que eram de fora do Rio, mas que eram do próprio estado do Rio, um pouco mais afastado, mas ainda assim eram do Rio. E tinham outras pessoas como eu que eram de fora do estado. Tinha gente de Tocantins, Espírito Santo, Maceió. Então, tipo, vinha gente de todo lugar. Então, era muito importante para a gente esse acolhimento. Eu acho que nessa época da residência, a gente já aprendeu alguns conceitos de espírito de corpo. Espírito de corpo é essa união, esse senso de equipe, somos um time. Que a gente aprende muito isso no militarismo. Mas na época da própria residência, eu já vivia isso sem saber que isso era espírito de corpo, que era uma, um valor militar muito importante, né? Aí aqui, nessa foto aqui, era eu e minha amiga, que geralmente no setor a gente passa de dupla. No nosso último dia na UTI, estava me despedindo da UTI, não querendo sair, porque foi um setor assim que eu amei de paixão. E aqui uma das enfermarias que a gente passou, como disse, era de dupla. E essa daqui, na época ela era tenente, agora ela já é comandante, né?
Então, e a gente estava enfeitando, ela era encarregada do setor que a gente estava, era uma das enfermarias lá, era a enfermaria de cardiologia, se eu não me engano, porque ainda tem isso, as enfermarias eram divididas também por especialidade, por patente, mas também por especialidade. Por exemplo, nesse setor só interna determinada patente, só interna sargento, só interna cabo, aí no outro só interna oficial, só, o outro só interna oficial superior. Então era dividido por setor, e os setores que tinham mais gente eram divididos também por especialidade. Então, essa enfermaria aqui era de cardiologia, e, e ela era encarregada do setor, a gente estava enfeitando o setor para o Natal. Então, eu tenho lembranças maravilhosas dessa época. Foi um período que eu cresci muito, aprendi muito. Enfim, o enfermeiro militar, propriamente dito, eu sei que deve estar todo mundo ansioso por essa parte, ele só entra nas forças mesmo através de concurso público. E aí, para a nossa área de enfermagem, enfermeiro, né, enfermeiro nível superior, a gente tem duas maneiras de entrar, que é pelo serviço militar voluntário, que era foi o que eu fiz, que é o famoso RM2 ou oficial temporário. Então, ao todo, contando com todo o período que eu fiquei, foram 2 anos de residência, mas essa residência eu era civil, eu não era militar. Aí acabou a residência, no final da residência eu já havia feito a prova e passei para essa modalidade, que era o oficial temporário. E aí eu fiquei mais 4 anos. Aí, por N motivos, eu acabei saí esse ano, no meio do ano, e assumi outro concurso, mas para quem deseja cursar uma carreira mesmo, né, aí tem a opção de fazer o outro concurso que é do Corpo de Saúde da Marinha. Então, o SMV é o temporário e o Corpo de Saúde da Marinha, que é o CSM, é o CSM, ele é o de carreira. Que daí você entra como guarda-marinha, faz o curso de formação de oficiais por 10 meses, no final você já é primeiro-tenente, daí você fica até você se aposentar, que é quando você vai para a reserva, que a gente chama. Então, você sendo enfermeiro militar, a gente tem diversas opções de atuação. Então, uma das opções que é mais fácil, vamos dizer assim, da gente ir, porque a que tem uma demanda maior é geralmente dos hospitais mesmo. Então, geralmente, quem é da saúde, uma hora vai passar pelo Marcílio Dias. A gente costuma dizer que lá é o grande celeiro das profissões da saúde. Então, assim, todo mundo que é da saúde, inevitavelmente, uma hora vai passar pelo Marcílio. Então, mas eu não gosto de hospital, eu gosto de policlínica, eu gosto de saúde pública, eu gosto de saúde coletiva, eu gosto de estratégia de saúde da família, mas sempre quem é da saúde um dia vai passar pelo Marcílio Dias. A gente tem também as policlínicas, né? Mas para quem é da saúde, o Marcílio Dias tem uma demanda gigantesca. Ele tem, como eu disse, são diversas clínicas. Se eu não me engano, são mais de 20 clínicas, são 800 e poucos leitos. Então, assim, é um hospital gigantesco que demanda muito. Então, assim, todos os profissionais que forem para lá ainda parece ser pouco o tamanho da demanda. Então, assim, a gente tem no Rio de Janeiro, a gente tem diversos hospitais da Marinha espalhados pelo Brasil, mas no Rio de Janeiro a gente tem o Marcílio Dias, que é o maior deles e é referência para o Brasil inteiro. E a gente tem o HCM no centro da cidade, ele é mais um centro de perícias mesmo, mais para questões de perícia médica. E aí a galera vai para lá. E no Marcílio Dias, como eu disse, que a parte que a gente falou anteriormente da residência, ele tem uma área gigante assim de atuação. A gente pode trabalhar tanto nas áreas de menor complexidade, como eu já falei, que são as enfermarias, as partes burocráticas de auditoria, de CCIH,
enfim, tem essa parte mais burocrática, né? De segurança, núcleo de segurança do paciente, porque lá é um hospital gigante, então, assim, a gente tem muita coisa na qual o enfermeiro pode atuar, mas geralmente a gente acaba atuando mais na assistência mesmo. Então, geralmente a gente vai ficar na gestão de uma enfermaria da vida aí, porque lá são muitas, ou na parte de assistência beira-leito mesmo. Eu fiquei servindo no Marcílio Dias por 6 anos, né? 2 de residência e 4 de militar. E nesses 4 de militar, foram 4 anos de terapia intensiva, que eu amava. Então, assim, para mim foi uma realização pessoal muito grande. Então, assim, eu amava. Assim, eu sou suspeitíssima para falar, porque eu acredito que o enfermeiro, dentro do CTI, ele é o grande elo de todas as profissões. Tudo passa pelo enfermeiro. Tudo que o paciente vai precisar, desde uma gestão de leito até um procedimento de maior complexidade, tudo vai passar pelo enfermeiro. O enfermeiro é o grande gestor da UTI. Engana-se quem acha que é o médico, não desmerecendo a profissão jamais, porque, nossa, tenho uma admiração gigantesca por todos os profissionais, tenho milhares de amigos médicos, que são pessoas maravilhosas, mas às vezes a gente ainda acha que é uma que a área da saúde é uma profissão assim, é uma área bem uniprofissional, quando na verdade ela é multiprofissional, né? Então, eu acredito que o enfermeiro desempenha um papel assim gigantesco dentro de uma UTI, porque ele é o grande gestor. Tudo vai passar por ele. Todos os acontecimentos da vida do paciente precisam passar pelo enfermeiro. O enfermeiro precisa ser o elo que une todas as áreas, todas as demandas que o enfermeiro, que o paciente vai ter. Além disso, além de fazer essa gestão, ele ainda tem que liderar uma equipe, a equipe de subordinados ali, a equipe técnica, e ainda fazer a parte de assistência. Então, assim, o enfermeiro, para mim, dentro de uma UTI, é praticamente um herói. Eu sou suspeitíssima para falar porque eu amo de paixão essa área. Então, eu acredito que dentro do hospital é o lugar que a gente mais vai ter demanda e o lugar que a gente mais vai atuar, de fato, na assistência e atuar mesmo como enfermeiro de fato. Porque, como a gente vai ver, por exemplo, nas policlínicas, a gente faz um trabalho mais de atenção básica, né? Funciona mesmo como uma estratégia de saúde da família. Tem as suas diferenças, sim, em relação ao militarismo, porque o sistema de saúde da Marinha ele tem as suas particularidades, mas funciona basicamente como uma atenção básica, na qual a gente divide, né, as complexidades e, enfim, eu trouxe, inclusive, uma foto, essa aqui é a fachada da Policlínica Nossa Senhora da Glória, que é na Tijuca. Tinha até uma amiga minha que servia lá. Então, assim, tem várias também espalhadas pelo Rio de Janeiro. Tem Nossa Senhora da Glória, tem, tem a Policlínica Naval de Campo Grande, tem... Ai, gente, me fugiu agora, mas tem diversas. Tem também uma Sanatório Naval de Nova Friburgo, tem, tem a Policlínica de... Não é uma policlínica, é um ambulatório naval da Penha. Tem lá também. E tem a UISM, que é a Unidade Integrada de Saúde Mental. Então, assim, a Marinha ela tem um sistema de saúde bem completo. E, e é bem abrangente também para todos os militares, nós que éramos temporários. Tínhamos direitos, podíamos colocar nossos dependentes também. Enfim, nós temos também as OMs de terra, que são as organizações militares que não são OMs de saúde, propriamente ditas, mas nas quais o enfermeiro também poderia estar inserido. Por exemplo, aqui eu trouxe uma foto de um dique que é no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. O Arsenal, ele é uma OM de engenharia, na qual os navios vão para lá e ficam estacionados, vamos dizer assim,
para fazer manutenção. E lá dentro do Arsenal tem o Hospital do Arsenal, que é como se fosse um ambulatóriozinho, uma emergência, como se fosse uma enfermaria, vamos dizer assim, para caso acontecer algum acidente, enfim, mas é um hospital bem pequeno, mas tem a atuação do enfermeiro lá, tem uma grande amiga que serve lá, inclusive até trouxe uma foto para representar aqui ela, porque lá no Arsenal eles tinham bastante missão, então eles saíam em missão bastante, muitas vezes, assim. A gente vai falar das embarcações e missões, né? Que a atuação do enfermeiro também nas embarcações sempre tem que ter um enfermeiro nos navios que partem para fazer missão, né? Sempre parte um médico da área da saúde, né? Um médico e um enfermeiro e um dentista. Só que o enfermeiro, geralmente, como eu disse que a demanda nos hospitais acaba sendo maior, geralmente eles mandam um técnico de enfermagem no navio. Então, assim, são missões maiores mesmo que acabava indo um enfermeiro de fato. Então, eu lembro que teve a missão Unitas, algum tempo atrás, que uma menina que servia comigo foi. Que essa Unitas, ela foi no navio Doca Multipropósito Bahia, que é esse navio aqui. Um navio gigantesco, eu tive a oportunidade de visitar esse navio, e dentro desse navio tinha uma UTI. Pasmem, gente, tinha uma UTI dentro do navio. Então, assim, nesses navios maiores e nessas missões maiores, aí ia enfermeiro. Essa minha amiga foi, e ela teve a responsabilidade de estruturar a UTI do navio, porque não uma estrutura física, mas como a parte de materiais e tudo mais, ela ficou responsável por organizar toda essa parte de abastecimento de materiais para poder ir em missão. Além disso, a gente tem as missões de assistência aos ribeirinhos, lá na Amazônia, Acre, enfim. E daí são os navios de assistência hospitalar que vão fazer essas missões. Aí essa foto aqui, inclusive, é dessa minha amiga que serve lá no Arsenal, e ela foi fazer essa missão lá no Acre. Ela foi nesse navio aqui, que é o Dr. Montenegro, mas a gente também tem o navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz. E aí foi um período de 3 meses que eles passaram embarcados, e aí depois muda a equipe, eles voltam para o Rio de Janeiro e vai outra equipe e embarca. Então esse navio fica o tempo todo viajando pelo Brasil, atendendo as populações ribeirinhas, as populações menos abastadas. É uma missão muito bonita, mas a gente acredita assim que é um choque de realidade muito grande, porque quando a gente fica confinado dentro de um navio mesmo, só com as mesmas pessoas, tudo parece que tudo fica muito intenso. A gente acha que a gente já viu pobreza na vida, a gente vai para um lugar desse, parece que a pobreza é 1000 vezes pior. Então, a gente acaba que a gente precisa de um suporte mesmo, psicológico, emocional, porque a pressão, que já não é pequena nesse meio, acaba sendo multiplicada assim por 10. Então, de tão diferente que são as realidades, né? E a gente tem também outras missões humanitárias que não são mesmo dentro de navios. Na época da pandemia a gente teve bastante, hospital de campanha, que a gente ia também servir nas missões, e tem uma missão que é famosa também, que sempre tem enfermeiro indo, é a missão Acolhida, lá na fronteira com a Venezuela, que é para o acolhimento e assistência de saúde dos refugiados da Venezuela, né? As pessoas que migram para o Brasil. É uma missão muito bonita também. Geralmente vai enfermeiro, que também está sempre renovando essa missão. Tenho vários amigos que foram. Eu mesmo tentei ir para essa missão, mas acabou que eu perdi o prazo de voluntariado. Mas é uma missão muito bonita, e eu acredito que essas missões têm um papel assim, social muito importante,
e que geralmente quem entra para as Forças Armadas se sente, tá mesmo em busca, né, dessas oportunidades de embarcar em navio, de participar de missões, porque geralmente isso traz um sentimento de satisfação muito grande, de importância, assim, um sentimento de autovalia para a pátria e um sentimento de autovalorização mesmo da nossa profissão, principalmente. Então, eu acredito que essa parte é uma das coisas mais legais assim que a gente tem nas Forças Armadas, na atuação do enfermeiro. Aí aqui eu trouxe uma foto do, do uniforme, né, que a gente usa na assistência, que esse uniforme aqui a gente chama de jaleco. Ele não é um jaleco propriamente dito, né, mas essa roupinha aqui que a gente usava, essa farda, né, que a gente usava para assistência. E aqui eu na UTI do Marcílio Dias, funcionando uma PAM. Então, acredito que, como eu disse, é uma gama de experiências e de áreas de atuação que a gente tem e que acabam sendo bem diversificadas e acabam sendo muito proveitosas. Em qualquer área que a gente esteja inserido, vai ser muito enriquecedor de qualquer maneira, né? Aí eu trouxe, assim, que como nem tudo é um mar de rosas, eu trouxe alguns benefícios e alguns desafios dessa carreira, né? Que é muito bonita, mas que às vezes, como em qualquer lugar, a gente vai também encontrar desafios. Mas falando especificamente das prerrogativas, né, dos benefícios que a gente tem, é que a gente tem, primeiramente, uma formação especializada. Dentro da própria Marinha, a gente tem a oportunidade de crescer, de fazer especializações. A própria Marinha tem convênio com algumas instituições de mestrado. Lá dentro da Marinha, a gente tem a oportunidade de fazer cursos, tanto na parte militar como na parte técnica de atuação mesmo da nossa profissão. Então, assim, essa oportunidade de qualificação dentro da Marinha, ela é muito forte, principalmente para quem é de carreira. Então, a gente acaba tendo essas oportunidades, nem tanto de formação especializada como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. A gente, quando eu era do Marcílio Dias, do CTI, eu já tinha esse curso, então por isso que eu não fiz. Mas a gente conseguiu uma parceria para poder fazer um curso de PIC, de inserção de PIC. Os enfermeiros, um monte de enfermeiro lá que servia comigo, fez esse curso e a gente passava PIC assim. Paciente tem dificuldade de acesso, está com a rede venosa prejudicada, ainda vai ficar aqui um tempo com a gente, vamos ver, pedia lá um parecer para avaliar. A gente ia lá enquanto enfermeira avaliava, não tem indicação, vamos passar no PIC nesse paciente. Então, assim, foram coisas que são coisas que geralmente a gente não vê em muitos lugares, mas eu acredito que essa oportunidade de, de, de se especializar e de se desenvolver profissionalmente lá dentro é muito forte, além de outros cursos da parte militar mesmo. Teve um curso que uma amiga minha participou também de sobrevivência, de enfermagem operativa. Então, assim, também foi um curso muito legal. Eles iam para um lugar afastado mesmo, né? Um curso de selva mesmo, de sobrevivência. Aí faziam várias simulações de afogamento, de como que fala também? De poder, de caça e para poder se alimentar, né? Então, assim, são experiências, assim, ímpares, que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Além disso, a gente tem a oportunidade de trabalho em equipe, multidisciplinar. Na própria UTI mesmo, a gente tinha diversos profissionais trabalhando em, em prol de um único benefício, né? Então, a gente tinha essa oportunidade de aprendizado contínuo e colaboração, que também, para mim, foi uma das melhores coisas que eu pude experimentar, porque
eu entrei no Marcílio Dias recém-formada praticamente, né? Eu saí da faculdade, já emendei na residência e depois já fui servir mesmo como militar. Então, eu acredito que esse senso de trabalho de equipe, não só de trabalho de equipe, porque lá nas forças a gente chama esse senso de time, de espírito de corpo, um apoiando o outro, um ajudando o outro, ninguém solta a mão de ninguém. Então, eu acredito que isso foi uma das coisas que eu mais, mais tenho apreço, assim, por tudo que eu vivi, o espírito de corpo foi sempre o que me sustentou nas minhas dificuldades. Então, é uma coisa que eu admiro muito nas Forças Armadas. E, além disso, a gente tem as experiências das missões, né, que é um enriquecimento cultural muito grande a gente participar dessas missões, porque realmente nos proporcionam experiências únicas de atendimento nesses contextos, né, desafiadores e enriquecedores. Eu lembro que teve uma outra amiga minha que participou de uma missão, dessa missão da Missão Acolhida, que é lá na fronteira com a Venezuela. E aí ela e uma pediatra foram buscar uma gestante que estava em trabalho de parto, e aí o carro delas, que elas estavam, a viatura furou o pneu, elas não tinham como trocar o pneu, acabaram fazendo parte da mulher na própria viatura, diz que foi um perrengue, mas no final deu tudo certo. Então, assim, são experiências que a gente não encontra. Se a gente não é um bombeiro, alguma coisa nesse sentido, a gente vê muito na mídia, né? Bombeiro fazendo esse tipo de trabalho, ou mesmo PM, mas um enfermeiro, assim, é uma coisa muito, muito rica da gente ver. Essas missões acabam agregando na vida da gente. E, além disso, o que é um benefício muito, muito presente e que a grande parte das pessoas relata é a estabilidade, né, que essa carreira traz. Querendo ou não, o dinheirinho da gente vai cair lá todo direitinho todo mês. Então, além disso, ainda tem os benefícios, conforme você vai crescendo na carreira, você vai ficando antigo, né, você vai tendo suas regalias de acordo com o seu posto, né? Enfim. Aí a gente elenquei aqui alguns principais desafios também que a gente pode citar, porque tem os ambientes diversificados, né, que muitas vezes enfrentar esses ambientes operacionais, desde navios até unidades terrestres e hospitais, né, isso exige uma adaptação constante às diferentes condições de trabalho. Então, assim, a gente costuma dizer que na Marinha até o passado é incerto. Então, assim, as coisas estão sempre mudando. As coisas estão sempre mudando, então, tipo, a gente tem a nossa rotina estabelecida, mas uma hora você está aqui, outra hora você pode ser enviado em missão, outra hora você mudou o seu horário, outra hora. Então, assim, a gente tem que ter essa capacidade de adaptação, né? Embora a gente tenha uma estabilidade financeira e empregatícia, vamos dizer assim, mas essa estabilidade de poder firmar raízes num único lugar, ela acaba que é um pouco menos aplicável nesse sentido, né? Além disso, a gente tem que saber lidar com a pressão e com o estresse, porque é uma área que a gente conta muito, a gente tem muita pressão, muito estresse, e a gente precisa lidar com muitas situações de emergência, crises, urgências. Na própria pandemia mesmo, a gente teve que lidar com situações assim. Gente, sinceramente, foi uma coisa que eu não desejo para ninguém. Eu trabalhei na linha de frente, o meu setor foi um dos primeiros setores a receber pacientes de Covid, então o meu setor foi o primeiro a aprender tudo, porque era tudo novo para todo mundo. Então, a gente teve que se virar nos 30 e aprender a coronar paciente, aprender a tratar o paciente, aprender a ventilar o paciente, porque, assim, além da gente não ter gente para trabalhar, as pessoas começaram a ficar, aliás, me expressei mal. A gente tinha a nossa equipe, mas aí ao longo da pandemia as pessoas começaram a ficar doentes, a gente começou a perder mão de obra, né? Porque as pessoas tinham que ficar afastadas por um tempo. Então, era tudo muito, muito estressante, muito corrido, era uma pressão muito grande. Então, a gente precisa, nessa área, não só por conta da pandemia, mas
Por outras situações também, a gente precisa saber lidar com pressão e com estresse, né? Nessa área, além da hierarquia e disciplina, né? Que eu vou falar mais à frente sobre isso, mas que muitas vezes a gente tem uma pessoa acima da gente que também está sendo pressionada, então essa pessoa vai nos pressionar também. Então, essa parte de controle emocional e saber lidar com situações de pressão e estresse é fundamental. Além disso, a gente tem uma logística limitada, né? Porque a gente acaba trabalhando com recursos limitados em algumas situações, principalmente nas missões. Então, isso demanda da gente uma habilidade de improvisação e criatividade, que nem no dia que, a, que essa minha amiga fez um parto no carro, junto com a pediatra ali, e se viraram nos 30, a pediatra também recém-formada, e se viraram nos 30 porque não tinha o que fazer. E além disso, a gente tem, né, as nossas responsabilidades multiplicadas, porque a gente tem que lidar ali com um espectro gigantesco de responsabilidades, porque a gente acumula funções. A gente que é militar, além da nossa função, por exemplo, eu era enfermeira, eu tenho função de atender meu paciente. Eu ainda tinha funções administrativas, que eram as funções colaterais, que a gente chama. Então, eu tenho uma amiga que ela servia numa policlínica, então ela era fisioterapeuta. Então, ela atendia os pacientes dela lá, fazia fisioterapia e tal, mas ela tinha que cuidar do centro de estudos. Ela tinha milhões de outras funções colaterais para ela dar conta também. Então, é desde uma prestação direta de cuidado do paciente, até treinamento de equipe, até suporte em outros contextos, como essas funções colaterais. Então, a gente acaba acumulando muitas funções, né? E a questão da hierarquia e disciplina pode ser um processo desafiador, porque a gente se ajustar, a gente que veio do paisano é meio civil, né? A gente veio do meio civil e se depara com uma rotina super rigorosa, na qual a sua autonomia individual tende a ser limitada, né? E, e além disso, a gente ter que seguir ordem sem questionar, isso pode ser um ponto ali de tensão, principalmente para quem não está acostumado com esses ambientes onde a tomada de decisão individual ali não, já é incentivada, né? Porque no meio militar, dependendo do estilo de liderança da nossa chefia imediata, muitas vezes a nossa opinião não vai ser considerada, porque a gente tem uma pessoa que está ali à minha frente para tomar essa decisão. E cabe a nós acatar a decisão do superior, e é isso, sem questionar. Então, para quem tem dificuldade com hierarquia e disciplina, isso pode ser um ponto desfavorável, né? Mas, enfim, eu acredito que a gente sabendo, equilibrando, né? Acho que tudo nessa vida é um equilíbrio. Se a gente souber lidar com esses desafios, os nossos benefícios acabam compensando as nossas dificuldades. Então, acho que a gente precisa de um embasamento emocional, psicológico, para saber lidar mesmo com essas situações, mas não é nenhum bicho de sete cabeças também. Aí, além da minha experiência, né, com esses benefícios e com esses desafios, eu trouxe um relato de uma amiga minha. Ela fez faculdade comigo e hoje ela é do Exército, que também falou para ela falar dois benefícios e dois desafios que ela encontrava, né, nesse meio. E aí ela disse que o maior benefício era estar inserido nesse contexto de ajuda social, que o meio militar nos dá mesmo essa possibilidade de trabalhar com a sociedade, especialmente na área de saúde, né? E ainda que seja para os próprios beneficiários do sistema, a gente também tem muitas ações sociais. Então, assim, a gente trabalha para os beneficiários do sistema, que são militares dependentes pensionistas, e além disso a gente tem as missões, na qual a própria missão para a região de fronteira, que ela quis dizer aqui, é a missão acolhida, que ela é uma missão do Exército, que tem parceria com a Marinha. Então, é uma missão do Exército, mas a Marinha envia militares para lá também para ajudar na missão. Então, ela diz que é isso que nos move, poder ajudar mesmo com recursos limitados que o sistema oferece. E outro benefício que ela ressaltou
é a estabilidade financeira, porque, como eu também disse, né, que a gente sabe que o salário vai cair certinho, que é um bom salário comparado ao mercado, querendo ou não, o enfermeiro fora não ganha o tanto que a gente ganha na Marinha, né? A Marinha está pagando quase o dobro do piso que foi estabelecido agora pela nova lei, né? Que está nesse diz essa lei. Mas não atrasa, não tem risco da gente ficar com pagamento. E também facilita bastante a mediação com instituições financeiras na hora de adquirir um imóvel, um empréstimo, um automóvel, enfim. Esses foram os benefícios que ela citou e eu também particularmente concordo. Em relação aos desafios, ela disse que o primeiro desafio é o sistema público, porque tudo na Marinha é muito burocrático. Na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, enfim. Essa minha amiga, ela é da área de auditoria, então acredito que nessa área seja uma burocracia infinita também, né? Que tudo demora, os processos são longos, são muito manuais, tudo precisa de um fluxo muito bem determinado. E ela disse que essas coisas, ela acredita que poderiam ser mais simples, tanto para facilitar a vida do nosso paciente, que é o produto da nossa assistência, seja ela em qual área for, e também para agilizar o processo para quem está ali trabalhando, envolvido nele, né? E além disso, outro desafio que ela trouxe é que o sistema é limitado financeiramente. Acaba que a gente tem a gente trabalha com uma previsão financeira muito estreita para uma demanda muito grande. E fazer a gestão de tudo acaba sendo bastante complicado. Então, esse é o relato de uma grande amiga minha, a Tenente Ivna Rosa, ela é do Exército. E eu trouxe o relato também de uma amiga minha que fez mestrado comigo, que ela é da FAB, da Força Aérea. E ela disse que dois benefícios que ela conseguiu destacar, o primeiro era a condição de trabalho mais valorizada em comparação com o meio extra marinha, né, extra meio civil. Então, assim, a valorização financeira e né, a parte do salário, em comparação com o meio civil, é bem melhor, como a gente já disse, e a parte de valorização laboral também. Que a gente tem um desenvolvimento de atividades ímpares para a carreira e missões humanitárias, como ela é da FAB, lá tem uma missão que chama Operação Regresso à Pátria, Regresso à Pátria Amada Brasil, né? Que é quando a gente tem pessoas que nem teve agora a guerra o conflito do Hamas com Israel, que a Força Aérea, em trabalho com o governo federal, a gente conseguiu trazer os brasileiros que estavam nessas regiões de conflito de volta para o Brasil. Então, a Força Aérea tem essa missão de resgatar os nossos compatriotas nessas regiões de conflito. E também apoio à crise sanitária na Amazônia durante a pandemia foi naquela questão do transporte de oxigênio, quando faltou oxigênio lá na Amazônia, a Força Aérea conseguiu fazer esse transporte. Então, foi mais uma das missões que as Forças Armadas estavam atuando. Então, acaba que a gente tem, de fato, uma valorização muito maior no meio militar do que no meio civil, no qual a gente consegue perceber, né, que geralmente no meio civil a enfermagem não é muito valorizada. E já no meio militar, a gente acaba sendo, sim, um pouco mais valorizado, um pouco mais reconhecido. Enfim, os desafios que ela conseguiu trazer também para a gente foi de exercer atividades administrativas completamente diferentes das que a gente aprende na graduação, que são, não, tipo assim, não tem nada a ver com enfermagem, mas que são próprias do oficialato, da parte militar, né? Então, eu tenho pessoas da minha turma de marinha que não atuam em nada de enfermagem. Tem uma amiga minha, da minha turma, que ela é enfermeira e foi servir na base naval de abastecimento de suprimentos. Então, tipo, ela faz tudo menos ser enfermeira. Ela faz lá a parte de licitação, enfim, ela é mais administrativa mesmo. Então, geralmente, essas coisas a gente não aprende na faculdade, fazer uma licitação. Então, são coisas que a gente tem que aprender ali na vivência mesmo. Então, isso realmente acaba sendo um desafio.
E uma coisa que ela colocou, que ela também é temporária, essa Letícia, ela colocou que se preparar para o término do serviço militar temporário é um grande desafio. Então, assim, eu acredito realmente que tenha sido um desafio. Para mim, eu saí, assim, de repente. Não de repente, mas, tipo, eu não me programei para sair. Eu vi que eu tinha passado no concurso, e aí eu pedi para não renovar o meu, que é como se fosse um contrato, quando a gente é temporário, é como se fosse um contrato que a gente renova a cada ano. Então, eu vi que eu havia passado no concurso, então eu pedi para não renovar. Mas eu não tinha planos de sair naquele ano. Já quem completa os 8 anos sabe que no último ano vai ter que sair. Então, essa minha amiga do mestrado, ela já está no último ano dela, então ela vai ter que sair. Então, essa preparação realmente, a gente fala que ninguém está realmente preparado para sair. Você dedica ali 8 anos da sua vida, e se você não constrói algo ao longo desse período, você não se prepara realmente, e muita gente não se prepara, viu, gente? A galera geralmente se acomoda, porque é um salário bom, e aí a gente vai sempre postergando a questão de, depois eu vejo o que eu vou fazer e tal. E aí acaba que chega no final das contas a gente não se preparou nada para sair. E por mais que a gente tenha se preparado, por mais que a gente tenha construído coisas, por mais que a gente tenha estudado, por mais que a gente faz vínculos que às vezes a gente tem dificuldade mesmo de lidar com esse final. Então, acaba sendo também realmente um desafio. Por fim, eu trouxe o papel do enfermeiro na Marinha do Brasil e a saúde pública. Estou acabando, gente. E eu queria só destacar aqui alguns pontos, porque é, a gente consegue ter uma contribuição significativa para além do âmbito militar de diversas maneiras, né? A gente consegue uma assistência à saúde da população, como, por exemplo, nesse próprio atendimento das populações ribeirinhas e lá do, dessa própria missão da FAB, né, que levou oxigênio lá para a Amazônia e traz também os, os brasileiros que estão em região de conflito. Então, eu acredito que essa assistência à saúde populacional é uma das coisas que a gente consegue levar para a saúde pública. Educação e prevenção de doenças. A própria missão de assistência a populações ribeirinhas também consegue fazer essa educação de prevenção de doenças lá nas regiões mais longínquas. Também as policlínicas também desempenham brilhantemente esse papel. Experiência em situações de emergência ou desastres, como, por exemplo, na época da pandemia, que a gente atuou também muito, tanto em hospitais como hospitais de campanha. E os hospitais de campanha, a gente atendia gente que não era militar, né? Hospital de campanha, geralmente a gente atende o público em geral. E outras contribuições para pesquisa e inovação, né? Tem experiência adquirida em diversas áreas, como atendimento UTI, missões, cuidados primários de saúde. Essas coisas podem contribuir para pesquisas e inovações na área da saúde, e a gente consegue beneficiar tanto os militares quanto a população em geral. Então, eu acredito que, especificamente na Marinha, a gente consegue ir muito além desses limites da instituição militar, e isso se estende para a saúde pública do nosso país. Então, essa formação, essas experiências, são diversas, né? Acabam proporcionando cenários muito desafiadores, mas que permitem que a gente desempenhe um papel fundamental na promoção da saúde e prestação de cuidados nessas áreas com necessidades mais específicas, né? E eu acredito que tudo isso a gente consegue contribuir para melhorar a saúde da população brasileira como um todo. Enfim, agora no dia 13 a gente comemorou o Dia do Marinheiro, então eu trouxe aqui uma mensagem para a gente encerrar. Essa foto foi no dia da minha formatura também, do curso de formação de oficiais, da qual eu lembro com muita gratidão de tudo que eu aprendi e que eu vivi. E muito obrigada, gente, pela atenção e por ficarem aqui comigo até agora. Eu estou deixando meu contato e lá no meu Instagram profissional eu também compartilho bastante de tudo que eu vivi na, durante a minha carreira, a minha breve carreira, e compartilho também alguns assuntos de terapia intensiva e da nossa área acadêmica. Gente, um grande beijo. Eu espero que
tenha suprido aí as necessidades e as expectativas, na verdade, de vocês. E muito obrigada pelo convite e a comissão organizadora, obrigada por me convidar e, e eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu compartilhei, tá? Um grande abraço.